Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Aqui eu sou um ajudador das comunidades, dos católicos em geral, precisam da palavra de Deus, da explicação da palavra. Não é só a leitura, não, é a explicação de acordo com a igreja. Eu faço isso aqui procurando fontes fidedignas. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 barra no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos à liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, referente ao dia 20 de julho de 2025, domingo, 16ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas, que foi secretário do apóstolo São Paulo, seu biógrafo, e foi médico também, São Lucas, evangelista. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com um lenço aqui no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja em Colatina. No rito temos a missa própria com o Glória, eu creio, e o prefácio de domingo. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 2 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra e disse: Meu senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu-o a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles debaixo da árvore enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 14 na Bíblia Vulgata ou 15 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º AB, 5º, refrão 1º A. Senhor, quem morará em vossa casa? Repitamos: Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará
em vossa casa, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa, não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa. Repitamos: Senhor, quem morará em vossa casa. Vamos agora à segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao 28. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós, e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que conselho legal que Jesus deu para Marta, né? Vamos saber do livro Liturgia Diária a explicação. Olha, a primeira leitura, que foi do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 ao 10, nos transmite o seguinte: para os israelitas antigos, os carvalhos são lugares sagrados e de encontro com a divindade. No texto, Abraão se encontra com 3 forasteiros, que seriam anjos, e até o próprio Cristo poderia estar ali, e lhes oferece hospitalidade. A generosidade de Abraão será recompensada com a bênção de um filho. Deus muitas vezes passa por nossa vida de forma imprevista,
Precisamos estar atentos para acolhê-lo com alegria. Eu mesmo já recebi uma informação de uma pessoa, de um senhor, no Rio de Janeiro, que eu acredito tenha sido um anjo enviado por Deus para me dar aquele recado, fazer aquela revelação. Aconteceu no Rio de Janeiro, quando eu estava distribuindo santinhos da igreja numa praça carioca. Eu tenho certeza de que foi um anjo enviado por Deus, aquele senhor. Segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao 28. Olha, Paulo se alegra pelos sacrifícios assumidos no anúncio do Evangelho e em favor da comunidade. Quem ama a comunidade não se cansa de se doar em favor dela. O mistério escondido desde gerações é o projeto universal de salvação que Cristo nos revelou e que é o objetivo do Evangelho. É o objetivo do evangelizador. No Evangelho, que fala de Marta e Maria, Marta que reclamou, né, a Jesus que Maria não foi ajudá-la na cozinha. Na caminhada rumo a Jerusalém, Jesus desfruta a hospitalidade de duas irmãs, as duas irmãs de Lázaro. Marta o recebe em casa e Maria, sentada aos seus pés, o escuta. A escuta da palavra do Mestre não tira as pessoas da ação, mas lhes dá nova compreensão daquilo que é o mais fundamental na vida. Quem deseja realmente seguir Jesus Cristo precisa se deixar orientar pela sua palavra. Marta estava preocupada, mas Maria estava ouvindo a palavra de Cristo Jesus. Agora temos aqui um comentário do Frei Germano Gesser, da Ordem dos Frades Menores, franciscano. Está no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Diz o seguinte sobre Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Jesus se hospeda na casa de grandes amigos seus. Maria é quem recebe Jesus. Ele oferece sua hospitalidade. Marta e Maria são irmãs e moram juntas. Jesus gosta muito de estar na casa delas. Como todos os irmãos, Marta e Maria têm suas diferenças. Maria é mais dada a conversas. Marta preocupa-se muito com a organização e se identifica mais com os trabalhos práticos, um pouco mais agitada. Receber alguém em casa, mais do que dar alguma coisa, é estar recebendo. E melhor, recebe o hóspede quem o escuta. Não se trata aqui de uma contradição entre oração e ação, vida contemplativa e vida ativa. São duas maneiras de amar o próximo, servindo-o e escutando-o. Com quem eu pareço mais? Com Maria ou com Marta? Como chegar a um equilíbrio entre o serviço ao próximo, que é a acolhida, e a escolha do Senhor, a oração? Tem que discernir. Isso é discernimento. Vamos agora à reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que diz aqui sobre Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. É a leitura orante, Léxio Divina. Olha, a leitura proposta é a seguinte: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Acalme-se. Meditação. Evidentemente, Jesus não quer censurar quem trabalha e elogiar quem fica sem fazer nada, mas deseja nos ensinar que aquilo que é fundamental para o exercício correto
de nossa vida espiritual é a escuta da palavra. Caso contrário, as nossas atividades, por mais santas que sejam, não passam de pura agitação. Oração prevista. Meu Deus, fazei-me compreender que sem vossa força não serei nada e preciso me alimentar de vossa palavra antes de me doar aos irmãos. Ação. Serei perseverante em meus propósitos de meditar todos os dias sobre a palavra de Deus, aplicando-a na minha vida. Agora, o livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma reflexão sobre este texto de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Marta recebe Jesus em sua casa, agita-se com muito serviço. Representa os fiéis observantes da lei. Sua atitude está centrada no fazer. Maria, sua irmã, senta-se aos pés de Jesus e ouve-lhe a palavra. Concentra-se inteiramente na escuta da novidade do Mestre. Marta censura Jesus por não envolver Maria no trabalho, quer tirar sua irmã do diálogo com ele. É um instinto de posse dos que observam a lei. Pensam que mandam em tudo. Jesus responde à zanga de Marta com advertência e coloca os valores em seu devido lugar. Marta se envolve com muitos afazeres. Para Jesus tudo é secundário, menos escutar sua mensagem. Marta escolhe o que lhe dá mais segurança, a casa, a observância legal, enquanto Maria escolhe a pessoa de Jesus, única fonte de qualquer ação frutuosa. Portanto, são reflexões diferentes e uma complementa a outra. Agora vamos aos santos do dia. Vamos procurar aqui os santos do dia, porque os santos, eles fizeram o que Jesus mandou, escutaram sua palavra e agiram também. Santo do dia 20 de julho, Santo Apolinário, primeiro bispo de Ravenna. De acordo com o site do Vaticano, Apolinário viveu no tempo do Império Bizantino do Oriente. Mas seu encontro com o apóstolo São Pedro parece ter sido decisivo em sua vida. Apolinário era um jovem de grandes expectativas que vivia em Antioquia com a sua família pagã. Certo dia chegou alguém à sua cidade que falava de um modo novo de amar uns aos outros como Deus nos ama. Era Pedro, São Pedro. Olha, suas palavras eram as mesmas de Jesus, o Filho de Deus, que ele tinha visto com seus próprios olhos, morrer e depois ressuscitar para redimir a humanidade, e do qual havia recebido a missão de edificar sua igreja. Por isso Pedro viajou por todo canto, chegando à Síria por volta do ano 44. Apolinário ficou profundamente tocado pelas suas palavras a ponto de segui-lo até Roma. Dali Pedro o enviou a Classe, uma localidade perto de Ravenna, onde a marinha romana tinha uma base com centenas de marinheiros provenientes, sobretudo, de terras orientais. Algumas fontes afirmam também que ele chegou até a evangelizar a Trácia e Mésia durante alguns anos. Apolinário era astuto, aprendia rapidamente as coisas e, sobretudo, falava bem. Conseguiu levar muitos à fé de Jesus Cristo. Muitos indivíduos chegaram a conhecer Cristo por ele, obtendo sua conversão. Por este motivo, Pedro confiou-lhe a edificação da igreja de Ravenna, da qual foi pastor, ou seja, o primeiro bispo. Ao chegar à cidade, curou a esposa do tribuno, mas as autoridades lhe pediram para oferecer ídolos aos deuses. Olha só, proposta indecorosa. Apolinário recusou e por isso foi espancado.
Apesar deste início difícil, governou aquela igreja por cerca de 30 anos, ficando famoso como sacerdote e confessor. Naquela época reinava Vespasiano, imperador Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo. Os pagãos o intimaram a não fazer pregações, mas ele não obedeceu. Ao voltar de uma visita a um leprosário, foi espancado com tanta brutalidade que quase morreu. Na verdade, morreu 7 dias depois. No lugar do martírio foi-lhe construída uma basílica hoje chamada Santo Apolinário em Classe, consagrada em 549. O culto a este santo chegou a Roma por intermédio dos papas Símaco e Honório I, enquanto o rei dos francos, Clodoveu, lhe dedicou uma igreja perto de Dijon. As relíquias do santo foram transladadas para a cidade de Ravenna no século IX, conservadas em uma igreja que desde então foi chamada Basílica de Santo Apolinário Novo. Santo do dia 20 de julho, santo do Antigo Testamento, Santo Elias. De acordo com o site do Vaticano, Elias nasceu em Tisbe, no século IX a.C., na época do rei Acabe. Dedicou sua existência para distanciar o povo da adoração dos ídolos e trazê-las, essas pessoas, de volta ao verdadeiro e único Deus. Esse povo tinha que voltar para Deus porque estava adorando ídolos. Elias, de fato, significa o Senhor é meu Deus, para você saber o significado do nome. Portanto, ele fez uma ação coerente com o nome que lhe foi dado. Usava um manto de pele de camelo sobre um simples avental amarrado na cintura, prefigurando 8 séculos depois o profeta João Batista, que anunciou Jesus Cristo, nosso Redentor. Com um coração guerreiro e uma inteligência refinada, Elias unia em sua alma o fogo ardente da fé com o zelo pelo Senhor. O Catecismo da Igreja Católica o apresenta como modelo de vida cristã e de paixão por Deus. Diz o Catecismo, pai dos profetas da geração dos que buscam a Deus, que buscam o seu rosto. É o Catecismo da Igreja Católica, no número, parágrafo 2582. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18, narra que, nos dias do rei Acabe, Israel se sujeitava à sedução da idolatria. De fato, adorava Baal, porque achava que fazia chover e, portanto, ajudava a fertilidade dos campos, o gado e o gênero humano. Para desmascarar essa crença enganosa, Elias convocou o povo no Monte Carmelo e o colocou diante de uma escolha: seguir o Senhor ou seguir Baal. Assim, o profeta convidou mais de 400 idólatras a um confronto. Cada um devia oferecer um sacrifício e rezar para que seu Deus se manifestasse. Quem respondeu de modo inequívoco foi o Senhor, Deus de Abraão, de Israel, de Isaque. Ele aceitou a oferta de sacrifício preparada por Elias, o profeta. Então Elias colocou uma oferta de sacrifício e Deus aceitou. A oferta estava sobre um altar constituído de 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, que o Senhor havia chamado Israel. Assim, diante da evidente verdade, o coração do povo se converteu. Ao contrário, Baal ficou calado e impotente, porque, segundo o ensinamento de Elias, a verdadeira adoração a Deus é oferecer-se a Deus e aos homens. A verdadeira adoração é o amor, que não destrói, mas renova e transforma, conforme fala do Papa Bento XVI, na audiência geral, em 15 de junho de 2011. Elias teve que escapar da ira da rainha Jezabel, esposa idólatra do rei Acabe,
que queria a sua morte. Exausto e atemorizado, Elias pediu a Deus para morrer, caindo em um sono ininterrupto. No entanto, um anjo despertou e lhe pediu para subir ao monte Horebe, para um encontro com o Senhor. O profeta obedeceu e caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar à meta. Deus se manifestou em forma de uma brisa leve, exortando Elias a não desanimar, mas a cumprir sua missão. Então o profeta cobriu o rosto com as mãos, em sinal de adoração e humildade, e obedeceu ao pedido de Deus, porque entendeu o seu valor, o valor da provação, da obediência e da perseverança. Daí Elias desafiou novamente Acabe e Jezabel, que haviam invadido a terra de um camponês, profetizando terríveis desventuras se não se arrependessem. O profeta também aliviou o sofrimento e a miséria de uma viúva, dando-lhe de comer e curando seu filho em fim de vida. Quando Elias cumpriu a sua missão, desapareceu, subindo ao céu em uma carruagem de fogo, entrando na infinidade daquele Deus que havia servido com tanta paixão. Seu manto permaneceu na terra, destinado ao discípulo Eliseu, como sinal de investidura. A ordem religiosa dos eremitas do Monte Carmelo representa este grande profeta. Santo Elias, rogai por mim, rogai por nós. Santo Aurélio é do dia 20 de julho, foi bispo de Cartago. Aurélio tornou-se bispo de Cartago em 391 ou 392. A igreja local estava dividida por anos por uma crise interna causada pelo intransigente bispo Donato. Aurélio a revitalizou com o apoio do futuro grande Santo Agostinho, sempre em sintonia com Roma. Santo Aurélio faleceu no ano 430. Santo Aurélio, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 20 de julho, São Serafim de Sarov. De acordo com uma locução do Monsenhor Edmilson José Zanin, no canal do YouTube que leva o seu nome, Serafim de Sarov nasceu em 1759 na cidade de Kursk, na Rússia. Nossa Senhora apareceu-lhe em sonho aos 10 anos de idade, curando-o de uma doença. Desde menino, ele já rezava, e muito. Olha, já gostava de rezar e ler o Evangelho de Jesus Cristo. Ficou 1000 dias e 1000 noites isolado numa floresta em oração. No mosteiro onde ingressou, Serafim adquiriu o dom da transfiguração do Espírito Santo e tornou-se guia espiritual daquela casa. Olha que coisa bonita, guia espiritual. Seus ensinamentos enriqueceram também milhares de pessoas que o procuravam. Era alegre, humilde e caridoso. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, Deus é onisciente, além de ser onipresente e onipotente. Até o pai na terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, em sua glória. Vinde, Jesus. Vem, Senhor. O Senhor vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, glorificados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir portas. Não derrubou a parede, passou pela parede e comeu e bebeu ainda. Nós teremos um corpo parecido. Ele ascendeu ao céu, subiu ao céu, modificou a aparência. Fez o milagre da multiplicação dos peixes para os discípulos, os seus apóstolos, quando chegavam na praia.
Teremos corpo parecido, hein? É outra coisa. Não teremos mais esse tempo nesse espaço que existe aqui. É algo inexprimível, indizível, inexpressável, inefável, grandioso. Só no dia em que nos encontrarmos na vida eterna que vamos saber direitinho. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom Adonai, a paz de Deus. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.